Primeiro livro dos Reis, o capítulo 18. Essa semana ela foi uma semana que eu ouvi demais a respeito do tempo. Todo mundo estava comemorando, todo mundo estava feliz. Olha, eu vi a previsão do tempo. Não vai chover por um longo tempo. Vai ter sol, vai ter sol. E todo mundo gosta de sol. Todo mundo gosta de tempo bom, né? Ninguém gosta desse negócio de tá chovendo, não dá para lavar a roupa, não dá para passear. Mas a verdade é, tempo de sol é bom quando a gente vai dar aquele passeio. Tempo de sol é quando a gente vai sair de férias, vai pra praia, vai curtir, vai pular na piscina, vai fazer aquele churrasco, vai fazer uma arraiada da MV. O tempo tá bom, não tá chovendo. Mas na verdade, todos nós precisamos da chuva. Todos nós precisamos de algo, né, sobre as nossas vidas que vá transformar no nosso mal em bem, a nossa sequidão em uma plantação verde. Muitas das vezes nós estamos com dificuldades na nossa vida e nós estamos falando assim: Deus, tanto tempo que eu estou, vivendo essa seca, tanto tempo que eu estou passando por esse dia mal, tanto tempo eu estou passando por tantas dificuldades, mas isso é na nossa vida física, na nossa vida espiritual, muitas das vezes na nossa saúde. A chuva de Deus precisa vir e regar os nossos sonhos, os nossos projetos. A chuva de Deus, ela precisa inundar as nossas vidas para que nós possamos ser inundados da glória dele, possamos ser cheios dele. E aí a gente clama: Senhor, faz chover, faz chover. E a verdade é que todos nós precisamos da chuva. E aí eu ouvi essa passagem, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, que nos impacta muito. Então Elias disse, ao verso 41, então Elias disse ao rei Acabe: agora vá comer, porque já estou ouvindo um barulho de abundante chuva. Eu já estou ouvindo um barulho de muita chuva. Então a palavra do Senhor veio a mim: vai, porque já ouço um barulho de chuva. Ei, eu quero que você entenda. Repete comigo assim: então a palavra do Senhor. Está muito fraco. Então a palavra do Senhor veio até mim e disse: se prepare, porque a chuva está chegando sobre a tua vida. A chuva de Deus está chegando sobre a tua vida. Ei, você está preparado para receber o melhor de Deus? Você está preparado para receber algo dos céus na tua vida hoje? Você está preparado para receber uma palavra que vai mudar a tua vida em todas as áreas? Na tua vida espiritual, na tua vida familiar, na tua vida financeira, em tudo em que você colocar as mãos, o Senhor vai abençoar, o Senhor vai regar. E em nome de Jesus, essa semente da palavra, ela vai germinar sobre a tua vida. Em nome de Jesus, você pode glorificar ao Senhor. Em Israel não chovia há muito tempo. Crise seca. Havia 3 anos e meio que o profeta tinha dito: ei, não haverá chuva em nem orvalho. Aquele povo sabia o que era o mal de não chover. Aquele povo não tinha água para alimentar os animais. Aquele povo não tinha água para poder alimentar a sua família, para regar as plantas, para ter a plantação, para poder ter o alimento. Aquele povo estava morrendo e sabia que a única coisa que poderia salvar era a chuva. A única coisa que poderia mudar a situação era a chuva. Então, agora nos dias de hoje, você pode dizer: ei, essa seca, ela pode representar uma luta financeira que você está enfrentando há muito tempo, há muitos dias, e você fala assim: ei, a minha vida financeira está sem solução, parece que não muda, parece que não vai dar certo, parece que não vai acontecer, a minha vida financeira não abre, não muda, está sempre travada. Talvez seja um problema que você está enfrentando no casamento. E aí você fala assim: ei, tanto tempo enfrentando problema com a minha esposa, tantos dias enfrentando problema com o meu marido. São tantas situações entre um casal que estão mexendo
com a minha estrutura, né, mental, a minha estrutura física, até a minha saúde foi afetada por conta de um problema no casamento. Talvez seja um problema familiar. Tantos irmãos que hoje não falam com irmãos, tantos filhos que não falam com os pais. E aí, hoje Deus está querendo ajustar. Ei, Deus está querendo trazer de volta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Deus está querendo trazer uma chuva que transforma, uma chuva que muda, uma chuva que molda. Ei, o casamento, a vida financeira, a tua história em todas as áreas da tua vida. Ei, talvez você esteja, numa semana em que você descobriu uma doença. O médico te deu uma aula e falou assim: olha, não tem mais jeito. Não tem mais, não tem muito tempo de vida. Ei, é uma enfermidade que vai permear a sua vida por um longo tempo. Talvez você esteja enfrentando uma dificuldade em todas as áreas, até mesmo na sua área ministerial. Ei, Deus me prometeu que eu iria ser um pastor. Deus prometeu que o meu ministério ia crescer. Deus prometeu que a minha célula ia crescer. O meu chamado é estar no louvor. O meu chamado é estar no teatro. Eu gosto tanto de dançar na igreja. E eu não vejo, meu ministério parece que está parado. Parece que falta a chuva. Só que eu quero te dizer, ei, toda seca, ela é temporária. Essa seca, ela não vai durar para sempre. É só uma fase sobre a tua vida. É só uma fase que você está enfrentando. E eu sei que você vai passar essa fase. Aí você vai dizer: o que precisamos fazer nessa fase? Nós precisamos acreditar e continuar crendo que Deus está agindo. É necessário perseverar diante das crises. É necessário perseverar diante da seca. É necessário perseverar diante de tudo que você está enfrentando. E eu estou aqui para dizer que a seca não é para a vida toda. E eu já estou ouvindo o ruído, vendo talvez uma pequena nuvem, talvez você veja uma pequena possibilidade, mas eu creio que você vai receber a chuva de Deus. Apenas permaneça firme. O salmista me diz: ei, o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Aí você vai dizer assim: mas o que fazer? A primeira coisa que você precisa fazer é: nunca acredite nos seus sonhos. Nunca acredite muitas das vezes nas situações que estão diante de você. Acredite no que Deus falou. Acredite na voz de Deus. Elias ouviu um ruído, mas Acabe ele não ouviu nada. Isso era algo dentro de Elias. Talvez ele nem estava ouvindo nada, mas ele ouviu o sussurro da voz de Deus. Vai chover. E você está ouvindo Deus falando contigo: persevera, continua, acredita, vai acontecer. E aí você vai falar com um, com o outro: ué, não estou ouvindo nada. Ei, não sei, será? Vai dar certo? Não, continue ouvindo a voz de Deus, continue persistindo no Senhor. Elias acreditou na visão que Deus havia dado a ele e não no que os olhos dele viram. Quantas das vezes nós passamos por situações que a gente fala assim: ei, se for depender dos meus olhos, se for depender da situação que eu estou vivendo, não dá certo. Você pode estar vendo tudo errado, mas acredite naquilo que Deus está falando. Não duvide, mesmo não vendo, mesmo não vendo possibilidades daquilo estar acontecendo. Continue acreditando que a chuva vai chegar. Aqueles que acreditam são aqueles que vivem a promessa de Deus. Está entendendo? Muitas das vezes as pessoas desistem na linha da chegada. Muitas das vezes as pessoas desistem chegando na reta final. Parece que não vai dar, o cansaço chegou, as adversidades elas vieram contra você. E aí Deus está falando: persevera. Eu sei que está doendo, eu sei que parece que está machucando, eu sei que às vezes parece que não vai dar porque te traíram, que te abandonaram. Eu sei que as portas se fecharam, mas Deus continua dizendo: filho, filha, continue perseverando que você vai alcançar. Continue perseverando que você vai alcançar. Cante e se alegre no momento da seca. A gente canta, quando tem vitória. Miriam cantou na hora que ela atravessou o mar, cantou, tocou o pandeiro, rodou, dançou,
Todo mundo canta na hora da vitória, mas e na hora da dificuldade? E na hora da gente colocar em prática aquele louvor? É adorar quando não virar para. Sabe esse louvor, né? Então esse aí é adorar no dia do luto. Como é que é? E na hora do dia do luto? E na hora das dificuldades? E na hora das situações adversas? Na hora que a doença vem sobre nós, a gente adora ou a gente só murmura? E na hora que as dificuldades vêm, aí a gente fala assim: Deus, eu estava sonhando tanto, Deus está falando assim, não é o tempo ainda. Mas o Senhor prometeu, mas não é o tempo ainda. Então, mesmo que você ainda não veja acontecer, se Deus prometeu, vai se cumprir. Vai se cumprir. Olha o que Isaías diz: Jerusalém, você nunca teve filhos, você nunca sentiu a dor do parto, mas agora cante e grite de alegria, pois o Senhor diz: a mulher abandonada terá mais filhos do que a que mora com o marido. Aumente a sua barraca, torne ainda maior o lugar onde você mora, e não faça economia nisso. E cumprir as suas cordas da barraca, e pregue bem as estacas, pois você vai estender a sua fronteira para todos os lados. O seu povo verá novamente. O seu povo estender as suas fronteiras para todos os lados, e o seu povo será novamente dono das regiões que os seus inimigos conquistaram. As cidades desertas ficarão cheias de gente. Era como se o cidadão tivesse só assim, mas tivesse a promessa de muitos filhos. Lembra de Abraão? Mas Senhor, o Senhor me prometeu uma grande nação, mas eu não vejo nada. O único herdeiro que eu tenho, nem filho meu é o cara aqui. Aí o Senhor vem: calma, ainda vai acontecer. Vem para fora, conta as estrelas. A quantidade das estrelas será a tua descendência. Conta as areias da praia. É essa a tua descendência. Está entendendo? Por mais que você diga: não está acontecendo, não está fluindo, não está indo. Se o Senhor prometeu, pode ter certeza. As cidades desertas ficarão cheias. Os inimigos terão que se render. Os inimigos terão que recuar. Os inimigos vão ter que parar para aplaudir aquilo que Deus fez sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Em terceiro lugar, declare que a chuva está vindo. Tem ousadia para falar aquilo que ninguém acredita, mas você acredita. Provérbios capítulo 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O nosso problema é que muitas das vezes, diante de algumas situações que nós enfrentamos, ao invés de nós profetizarmos vida, essa praga, essa peste, esse menino, isso não presta, isso, aquilo, e aí você vai amaldiçoando. Aí a própria palavra vai dizer que a vida e a morte estão na tua língua. Há poder no que você fala, há poder no que você lança sobre a tua casa. Então toma cuidado sobre o que você fala sobre os teus filhos. Toma cuidado o que você fala do teu marido, o que você fala da tua esposa e como você fala com as pessoas. Tome muito cuidado, porque existe um poder sobre a tua boca. Ezequiel capítulo 37, Deus manda o profeta falar para os ossos secos. Se o profeta olha e fala: são só ossos, vou ficar falando à toa. Essa mulher não tem mais jeito, vou ficar falando à toa. Esse marido, esse cara é um cachaceiro, maconheiro. Isso aqui não vai dar mais nada, vou ficar falando à toa. Não, se Deus mandou o profeta falar sobre o vale de ossos secos, Deus está falando contigo. Começa a profetizar sobre a tua casa, começa a profetizar sobre o teu marido, sobre os teus filhos, a tua esposa, começa a profetizar sobre o teu ministério, começa a profetizar sobre a tua igreja, começa a falar algo diferente, e em nome de Jesus vai se cumprir aquilo que o Senhor disse que ia fazer. Ele irá fazer pelo poder do nome de Jesus, e o poder da palavra que está sobre a tua boca.
era sem forma e vazia, não tinha nada, sem forma, vazia, né? Deus disse: age, age. Está entendendo? Talvez você não esteja vendo, mas se você falar, age. Talvez não esteja acontecendo, mas se você falar, vai acontecer pelo poder do nome de Jesus. Declare o melhor de Deus sobre a tua família. Declare o melhor de Deus sobre as tuas finanças. Declare o melhor de Deus sobre a tua empresa, o teu trabalho. Declare o melhor de Deus sobre aquilo que você não está vendo solução. Aí você fala assim: então eu vou declarar o melhor de Deus sobre a vida do meu pastor. Pode declarar em nome de Jesus, né? Tu declara o melhor de Deus sobre a igreja, em nome de Jesus. Ainda esse ano nós vamos ter um baixista, ainda esse ano nós vamos ter mais alguém que toca num outro negócio aí, mais um violão, uma guitarra, mais, em nome de Jesus. Nós vamos começar a profetizar e nós vamos começar a ganhar as vidas. Ei, nós vamos começar a multiplicar em nome de Jesus. Nós vamos crescer. Amém? Tiago: meus irmãos, do que adianta alguém dizer que tem fé? Dizer amém. Se ele não vier acompanhado de ações, será que essa fé pode salvá-lo? Aí nós estamos profetizando, nós estamos declarando algo sobre a igreja, nós estamos declarando algo sobre o casamento, nós estamos declarando algo sobre a nossa vida financeira. Mas só a fé não adianta muito. Ei, a minha intenção com essa palavra é motivar você. Ei, se você está com um problema financeiro, comece a trabalhar algo diferente na sua vida, que você vai prosperar. Se você está com um problema no casamento, comece a conversar com o seu cônjuge, porque eu creio que Deus vai dar a solução para resolver esse problema. Se você está com um problema no seu ministério, comece a orar e falar: Deus, eu preciso de algo diferente. Ei, Deus, eu vou convidar mais pessoas para estarem no culto, eu vou convidar mais pessoas para estarem ali orando por esse propósito, e algo sobrenatural vai acontecer. Elias, ele falou assim: ei, peraí, Deus falou comigo, eu estou olhando, o céu não tem nada, quer saber? Eu vou orar. A Bíblia diz que Elias estava lá, mas antes ele fez o seguinte: ele chamou o seu moço, o seu amigo, o seu trainee, e falou assim: vai lá e vê se você vê alguma coisa. O garoto foi, não viu nada. O garoto foi, não viu nada. Elias perseverou orando e o garoto cumprindo a ordem. Tome a atitude de refazer os exames. Mas o Senhor, o médico falou que eu estava com uma doença. Em nome de Jesus, hoje nós vamos orar. Depois você vai no médico para refazer os exames e algo sobrenatural vai acontecer. Tome a atitude de tentar resolver aquela situação, aquela papelada, aquela dívida que você tinha, né? Uma vez o rapaz estava com uma dívida gigantesca, quase 6 mil reais. E ele, desesperado, ele passou pelo encontro com Deus e falou assim: pastor, estou devendo muito. E eu quero ser crente, eu não quero mais ficar com essa dívida, porque eu estou enrolando um tempão e não ia pagar. Aí o pastor olhou para ele e falou assim: faz o seguinte, vai lá ver quanto vai ficar essa dívida. Ele foi ver quanto ia ficar a dívida. Ele falou assim: deve lá uns 6 mil, 10 mil. A mulher olhou a papelada, falou assim: se pagar hoje, R$19,70. Está entendendo? Aí ele chegou na igreja e deu testemunho. É um milagre, porque eu estava com uma dívida de mais de R$1.000, achei que já estava acima de R$6.000. E a mulher falou assim: se pagar hoje, R$19,70. Então, em nome de Jesus, começa a profetizar sobre a tua vida. Você vai pagar as dívidas, você vai pagar as contas, e em nome de Jesus vai dar tudo certo. Você vai pegar e vai falar assim: eu vou lá renegociar essa dívida. E essa pessoa vai falar assim: você tinha que pagar tanto, mas tinha que pagar tanto coisa para resolver. E você vai resolver isso. Amém? Então, em nome de Jesus, sai desse negócio que está travando muitas das vezes a tua vida financeira.
a gente fica devendo os outros, sendo amaldiçoado pelos outros. Está entendendo? Porque tem gente que é o seguinte: não paga. Aí a pessoa que está, né, o cidadão que te vendeu, que te prestou o dinheiro, está lá te amaldiçoando. E aí você fala assim: minha vida não está andando. Mas é por quê? Porque o cara está lançando palavra de maldição sobre a tua vida. E como tem uma brecha, essa maldição ela sonda a tua vida, ela sobrevoa a tua vida todos os dias. Mas pastor, ei, a Bíblia diz que maldição sem causa não encontra pouso. Mas se você está dando causa em razão, ela pode encontrar pouso. Deus falou, mas o que você está fazendo? Em quinto lugar, não seja afetado pela incredulidade das pessoas ao seu lado. Acabe não acreditando. Talvez o moço de Elias também não acreditasse. Elias, eu fui lá, não vi nada. Elias falou: volta lá, porque eu acredito. Vai lá 7 vezes. Muitas pessoas do seu lado não vão acreditar. Muitas pessoas do seu lado vão duvidar do teu chamado. Muitas pessoas vão duvidar do teu potencial, do teu ministério. Muitas pessoas vão duvidar daquilo que Deus prometeu sobre a tua vida. Muitas pessoas vão duvidar. Mas se você continuar crendo, você vai alcançar. Não seja afetado pelo que os outros falam. As pessoas à sua volta não determinam o seu destino. É Deus quem determina. É Deus quem pode fazer aquilo que Ele cumpriu. Josué e Caleb, né? As pessoas à sua volta não determinam o seu destino. O que você ouve em seu espírito deve ser a maior palavra negativa, maior do que a palavra negativa das pessoas. O que Deus falou para você tem que ser maior do que a palavra que as pessoas lançam, maior do que a incredulidade dos outros. Se Deus falou contigo que vai fazer, você precisa acreditar. Josué e Caleb não foram afetados pela incredulidade dos outros. Você sabe, Deus fez uma promessa sobre a vida deles. Deus falou: vocês vão alcançar a terra prometida. Josué, Caleb e mais 10 homens foram até a terra prometida. Mas aqueles 12 homens, eles olharam os gigantes da terra. Aqueles 12 homens olharam e falaram assim: é impossível chegar naquilo ali. Deus prometeu, mas Deus não pode cumprir, porque é um exército gigantesco. Aqueles homens falaram assim: Deus prometeu, Deus vai cumprir. Se Deus falou, Deus vai fazer. Eles acreditaram. 10 homens falaram assim: é impossível. Viraram as costas para Deus, quiseram apedrejar o líder, quiseram apedrejar Moisés. Mas Josué e Caleb se manteram firmes na posição e alcançaram a promessa. Ei, você está disposto a se manter firme, a ouvir o que Deus te falou, a seguir o que Deus te falou? Você está disposto a viver o que Deus falou? Porque se você ficar paralisado pelo que os outros falam, você não vai alcançar. Os incrédulos ao seu lado não vão receber o que você vai receber, ou não vão desfrutar não vão desfrutar da mesma vitória com você. Talvez eles vão fazer igual os guerreiros de 1 Samuel capítulo 25, que na hora que Eleazar venceu o exército, eles voltaram só para pegar os despojos. Alguns vão voltar para viver a vitória contigo. Eles vão ver você guerrear, eles vão ver você na batalha, eles vão ver você na guerra, e eles vão ver você vai vencer. E depois eles vão ver e falar assim: estou do teu lado, pastor. Alexandre, eu estou contigo. Eu sempre acreditei no teu potencial, meu filho. E assim, em nome de Jesus, eu creio que grandes coisas ainda vão acontecer. Acredito que quando Deus falou para o seu povo gritar na derrubada de Jericó, que eu falei semana passada, foi com o objetivo de calar os incrédulos. Tanta pessoa incrédula, a missão foi 7 voltas, 7 voltas, 7 voltas, silêncio. Mas eu acredito que sempre tem aquele murmurador: Josué é maluco,
Nós estamos andando aqui um tempão. Do que vai dar isso? Como é que andar vai derrubar o muro? Como é que é isso? Como é que é aquilo? É as pessoas questionando, é as pessoas dizendo que não vai dar certo, são as pessoas dizendo, isso aí nunca deu certo, não é agora que vai dar. Está entendendo? Mas na hora que o povo começa a gritar, os murmuradores, o que está acontecendo? Vou gritar também, eu vou estar junto com isso aí, porque Deus queria calar a murmuração daquele povo. Em sexto lugar, persevera. E disse ao seu ajudante, vá, olhe do lado do mar. E o ajudante foi e voltou dizendo, não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Na 7ª vez ele voltou e disse, eu vi subindo do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou, vá aonde está o rei Acabe e lhe diga que ele apronte o seu carro e volte para casa, senão a chuva não vai deixar ele voltar para casa. Elias disse para o seu moço, volte lá por 7 vezes. O que Deus falou contigo? O que Deus mandou você fazer? O que Deus te deu, como missão, o que Deus te deu como chamado, como a missão de vida para você. E o que Deus falou para você fazer? Muitas vezes você questiona, mas Deus falou assim, a direção é essa, e você estava questionando, indo ao contrário. Deus falou, vá por esse caminho, você começou a andar errado, aí você tropeçou e falou assim, a culpa é de Deus. Mas muitas das vezes você andou no caminho de Deus não havia mandado você ir. Se você for e não der certo, você vai novamente, e vai novamente. Se foi Deus quem falou, vá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 vezes. Mas não desista, continue perseverando, porque eu sei que Deus, Ele falou, Ele vai cumprir. O 7 é o número da plenitude de Deus. As pessoas sempre dizem o 7 é o número da perfeição de Deus, mas na verdade o 7 é o número da plenitude de Deus. É quando Deus completa as coisas. Então, por mais que você fala assim, mas já tentei 7 vezes, estou na 8ª. Eu tentei 8 vezes, 10 vezes, 15 vezes. Não pare até ser completo. Não pare até Deus cumprir o que Ele falou que iria cumprir. Não pare até Deus falar assim, agora chega. Agora é a hora de derramar a chuva abundante sobre a tua vida. Só acaba quando você desiste. Então não desista. Você precisa persistir naquilo que Deus falou. De tomar forma até aparecer a nuvem. Não desistir é o segredo para viver o sobrenatural de Deus. Deus está mandando dizer para você, não desista. Não despreze as pequenas coisas, uma pequena nuvem. Ele olhou e falou assim, é só uma pequena nuvem. Coisas grandes começam pequenas. Coisas grandes, elas começam pequenas. Aos pouquinhos vão crescendo. Aos pouquinhos vão acontecendo. Talvez você diga assim, mas a minha lanchonete é pequena. Mas aos pouquinhos vai ampliando. Aos pouquinhos alugando um espaço maior. Mas a minha célula parece que não está andando, está mirrada, são poucas pessoas e não sei o quê. Aos pouquinhos vai aparecendo gente. Aos pouquinhos vai crescendo. As coisas, mas a igreja não tem ninguém. Mas aos pouquinhos, dia após dia. Muitas das vezes a gente se preocupa com a multidão. Muitas vezes a gente se preocupa com grandes coisas, grandes ministérios, uma imensidão de pessoas e tal. Jesus, no dia que ele viu o seu ministério crescendo, 5.000 homens seguindo, não sei quantas mulheres, não sei quantas crianças, Jesus olhou para aquela multidão e falou assim, ei, vocês estão me seguindo apenas pelo pão e pelos peixes. Vocês estão me seguindo apenas pela comida.
mas vocês precisam me seguir pelo meu corpo e pelo meu sangue. Vocês precisam me seguir com um propósito de vida eterna. Aqueles homens falaram assim: ei, o discurso de Jesus é muito duro, o discurso dele é muito forte, eu não vou andar perto desse homem não. E começaram a ir embora. Aí a Bíblia vai dizer que aqueles 5 mil, 10 mil, 15 mil pessoas que estavam seguindo Jesus viraram as costas para ele, e só ficaram os discípulos, os 12. Na verdade, só os 12, porque muitos dos discípulos também foram embora. Jesus tinha mais que 12. Aí Jesus olhou para os 12 e falou: vocês não vão embora também não? Aí vem aquela frase linda: para onde ir? O que fazer se só tu tens as palavras de vida eterna? Está entendendo? Andar com Jesus é melhor, perseverar com Jesus é melhor. Então não despreze os pequenos começos, tá? Foi uma pequena pedra que derrubou o gigante. Deus pega pequenas coisas e transforma em grandes coisas. Deus pega poucas coisas e transforma em muitas coisas. Eram apenas 5 pães e 2 peixinhos. Um menino, eu carinhosamente apelidei de Rian. Rianzinho chegou com seus 5 pães e 2 peixinhos. Uma grande quantidade de pessoas. Talvez eles olhassem e falassem assim: é só o Rian, está com 5 pães, porque ele vai comer os 5. Ele vai comer os 2 peixes. Mas aí, Jesus falou assim: não é só um menino, é uma promessa. Não são só 5 pães e 2 peixinhos, é uma promessa. Jesus pega os pães e multiplica os pães e os peixes. Um pequeno peixe que trouxe a previsão para os discípulos pagarem a dívida, né? Em 8º lugar, o vento e a escuridão. A chuva de Deus está chegando. Muitas das vezes nós pensamos assim: escureceu, vai chover, é o problema. E o tempo fechou. Só que você precisa entender que muitas das vezes a chuva é o lugar do milagre. Muitas das vezes você entrou no meio de uma tempestade, no meio de umas situações que você não entende, e é Deus te levando para aquele lugar e dizendo: ei, é no meio da tempestade, é no meio do vale, é no meio do deserto, é no meio das dificuldades que eu vou gerar o maior milagre da tua vida. Ei, quantos de vocês não podem contar testemunhos que já viveram, né, de enfermidades, de situações adversas, e no meio dessa dificuldade que você fala assim: ei, Deus operou um grande milagre sobre a minha vida. Então, não pense que a escuridão, não pense que as dificuldades, o sinal de grande chuva é para prejudicar você, para parar você. Ei, a grande chuva que está vindo, ela vai ser para regar ainda mais a tua fé e fazer com que você tenha, ei, o maior testemunho da tua vida, para que você possa edificar e abençoar outros. Em nome de Jesus, persevere, não importando a chuva. Eu sempre que eu vejo a chuva e o vento forte, eu me lembro do que eu aprendi sobre as águias. As águias, elas têm um osso que, no momento em que a tempestade vem, todos os pássaros fogem, todos os pássaros vão para um abrigo. Os estudiosos, eles dizem que as águias, elas travam um osso debaixo da asa, esticam suas asas e vão em direção ao vento, a tempestade. E aquela tempestade, aquele vento vai fazendo com que elas voem ainda mais alto, e ainda mais alto, e elas vão por cima das nuvens, e a chuva não as pega. Muitas das vezes você vai ver a tempestade. Muitas das vezes você vai vir um vento forte, mas se você travar a sua fé e dizer: ei, eu não vou parar, eu vou perseverar, eu vou continuar servindo ao Senhor, aquela tempestade vai ventar, e vai ventar, e vai ventar, e fazer você voar acima das nuvens, fazer você voar ainda
ainda mais alto. Deus vai elevar o nível da sua vida, do seu chamado, em nome de Jesus. Prepare-se, está chegando em sua vida a abundante chuva de Deus e irá acabar com todo o período de seco. O salmista diz assim: tu, ó Deus, mandaste a chuva abundante e confortastes os seus filhos quando estavam cansados. Ei, a chuva veio para confortar aquele povo. Eu quero te pedir para se colocar de pé. Existe uma chuva que Deus está preparando para cair sobre a tua vida. Existe uma chuva que Deus está preparando para cair sobre o teu ministério. Existe uma chuva que Deus está preparando